Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa segunda live sobre o tema Razões para Digitalizar, parte 2, Como Digitalizamos. Vamos lá para a nossa vinhetinha de entrada. O mundo está se tornando digital. Sua empresa também. Scan System, digitalizando ideias para um futuro melhor. Legal. Feito a nossa vinhetinha, só relembrando rapidamente, vamos deixar as perguntas e respostas para o final da apresentação. E curtidas e joinhas podem dar depois no YouTube. O intuito principal aqui, como a gente já combinou, é levar até vocês informações e conhecimentos. Não é? Então vamos lá aqui para a nossa apresentação. Só um segundinho. Então vamos lá. Razões para digitalizar, né? Parte 2, como digitalizamos. Dando continuidade à apresentação de ontem, o nosso tema principal vai ser sobre como digitalizamos. Abordaremos os principais tipos de ferramentas, que são os scanners, para capturar as imagens dos nossos documentos, independentemente do tipo de formatos originais. Ok? Antes da gente entrar no tema principal, vamos só lembrar os dois principais pontos, né, da nossa apresentação de ontem, que era o tema Por que digitalizamos, que são a preservação e a informação. Né? Para os dois propósitos mencionados acima, existem diferentes necessidades na digitalização. Então vamos ver aqui. Para lá. Aqui. Para a preservação. Para preservação, sugiro cores, né, que as imagens sejam digitalizadas a cores, a melhor qualidade de imagem possível, com alta resolução, capturando detalhes finos na impressão e na estrutura do papel. Recomendo salvar as imagens não compactadas, portanto em formato TIFF se possível, né, e dependendo dos recursos do scanner, com uma resolução de 400 até 600 dpi. Normalmente, nos originais que desejo salvar para preservação, né, eu não aplicaria nenhum filtro para manter exatamente a imagem original como ela é, né, a própria imagem original. Vamos aqui passar para o próximo. Onde é que está? Ok. Para o segundo ponto, que seria a informação, né, menos pode ser mais aqui, como a gente costuma dizer. Né? Você precisa decidir se a cor é realmente necessária. Né? É importante que você possa ler facilmente as informações no original, mas, por outro lado, o tamanho da imagem também deve ser razoável para pequeno. Principalmente se você quiser colocar os documentos em repositórios digitais, como, por exemplo, na internet ou na nuvem. Né? A não ser que você tenha um software de compressão, né, como o nosso PDF Compressor, que até vai ser objeto de uma apresentação específica só para ele, mas isso a gente vai deixar por uma outra oportunidade. Tá? Então, vamos lá. Então, sobre o nosso tema da nossa apresentação de hoje, né? Como fazemos o trabalho, né? Que equipamentos deveremos usar, enfim, o que a gente tem aí a ver, como digitalizar, né? O importante aqui, a gente vai procurar fazer uma analogia, né, saber como na cozinha, para cada alimento a gente tem um tipo de faca. Né? Então, por exemplo, pão, carne, legumes, peixe, claro que todas elas, bem ou mal, cortam qualquer desses alimentos acima. Né? A questão é, o alimento fica bem cortado? Né? Cada um tem as suas particularidades, conforme o tipo de alimento para o qual foi desenhada, no caso a faca. Né? Assim podemos dizer que funciona com os scanners também. Tá? Então, continuando aqui, né? Continuando essa nossa analogia, vamos imaginar que para cada tipo de original, aliás, é um alimento diferente. Por exemplo, papéis comuns de arquivo de uma empresa, formato A3, A4, menores, enfim. Documentos soltos, tais como cartas, notas fiscais, recibos, todo aquele tipo de documento que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente manuseia na empresa, né? Ou no arquivo, ou na biblioteca, enfim. Né? Para esses documentos, a gente recomenda os scanners mais conhecidos como scanners rotativos, que podem ser de pequeno, médio ou grande porte, que são os scanners de produção. Né? Também temos aí dentro dessa linha os scanners de mesa, tipo flatbed ou com mesa, como são chamados,
que servem para a digitalização de folhas muito finas, tipo folha de seda, ou o oposto, né, folhas muito grossas, tipo cartolina, ou seja, aquele tipo de folha que não pode passar por um alimentador automático de um scanner rotativo, por exemplo, né? Ainda temos algumas variações nessa categoria, como os scanners portáteis ou de rede, né? O que fará você escolher o scanner mais adequado para o seu projeto serão fatores como quantidade de páginas a serem digitalizadas, prazo de execução, formato máximo dos documentos, qualidade dos documentos e principalmente o orçamento disponível para esse investimento, né? A gente tem que levar em conta todos esses pontos, tá? Nosso próximo slide. Vamos aqui nos scanners planetários, né? Os scanners planetários podem ser divididos também em pequeno e grande porte, né? No caso dos scanners planetários de pequeno porte, normalmente eles vão até o formato A3, tá? E servem para digitalizar tanto os documentos em folhas soltas como documentos frágeis e danificados, como a gente vê aí na imagem, né? Não existem qualquer tipo de sistema de arrasto dos originais para dentro do scanner, então quer dizer, não tem aquela sistema de alimentação que o scanner vai ser puxado, até porque imagina um documento que nem esse aí, parece um quebra-cabeças, como é que a gente vai colocar um documento desse num scanner com um alimentador automático, né? Eles também são utilizados como substitutos de máquinas fotocopiadoras em universidades, em instituições públicas também, com atendimento ao público, como arquivos e bibliotecas. Porque, ao contrário das fotocopiadoras, né, eles não danificam a lombada dos livros, são amigos do ambiente, podemos dizer assim, né, quer dizer, não geram mais cópia em papel, não usam toner, né, são rápidos e podem criar imagens de altíssima qualidade e coloridas, né, coisa difícil, por exemplo, nas fotocopiadoras, que, claro, existem as fotocopiadoras coloridas, mas tem um custo de impressão muito alto, então diria que talvez aí 85% a 90% de todas as impressões que se faz no mercado, elas são em preto e branco, né? Recentemente surgiram os scanners planetários portáteis também, né, como aqui que a gente consegue ver na nossa imagem, né, o scanner menor que está aqui, são portáteis de baixo custo, que podem ser utilizados tanto em ambiente doméstico, como em projetos onde o usuário necessite transportar o scanner até o local onde os originais estejam, né? Então, às vezes, por exemplo, um pesquisador pode precisar digitalizar um livro ou um documento histórico e a instituição que detém esse documento não tem um scanner, o próprio pesquisador quer levar o scanner lá, então o ideal é que ele tenha um scanner que possa ser portátil, né? Que ele leve junto com o notebook, por exemplo, quando fizer a pesquisa, captura essas imagens, tá? Então, estamos falando aqui dos scanners planetários pequenos, já vamos falar aí dos maiores, tá? Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Onde é que está? Aqui. Okay. Outro tipo de scanner bastante utilizado também são os scanners de microfilmes, né? Microfilmes, aquela tecnologia como muita gente conhece ou desconhece, né? Está em bastante, eu diria que ele está numa fase aí estacionária, não está abandonado, e depois a gente vai, não hoje, mas enfim, outro dia a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, vai ser objeto de uma das nossas apresentações, mas são, de uma forma geral, hoje considerado uma tecnologia ultrapassada, né? Como nos outros tipos de scanners, temos aqui também as facas profissionais e as facas domésticas, voltando lá à nossa analogia das facas, né? Existem scanners compactos que vieram para substituir as antigas leitoras copiadoras ou digitalizadoras de microfilmes, que eram grandes, pesadas, caras e geravam imagens de menor qualidade, né? Esses scanners compactos de hoje, né, como esses dois aqui do lado direito, esses menores, vamos dizer assim, né, permitem ao usuário não apenas consultar os seus microfilmes na tela de um computador já existente na empresa, o que é bacana, você não precisa comprar um computador novo, né, você pode instalar ele num computador que você já tenha, né, na sua instituição, como também permite que as imagens, ao serem digitalizadas, possam ser salvas no computador ali local, na rede, enviadas por e-mail
para nuvem, ou de repente fazer até uma imagem para ser salva direto em pendrive, né? Ou na última das hipóteses, até impressa em papel mesmo, né? Às vezes que a gente tem uma impressora local existente ligada nesse PC ou nessa rede, a gente pode fazer a saída desse documento que estava microfilmado para papel novamente, né? Sem necessidade de impressoras ou toners especiais, por exemplo, como era o caso das leitoras antigas, que vinha uma impressora incorporada, depois usava o toner, também tinha que ser especial, que normalmente era um toner caro, enfim, né? Esses scanners compactos e menores hoje vieram para resolver esse problema todo, tá? Esses equipamentos são indicados para fazer a digitalização que a gente chama de sob demanda, né? Ou seja, de pequenas quantidades de imagens a partir de qualquer tipo de microforma, seja ela em microfilme de 16, 35mm, microficha, jaqueta, cartão janela, até mesmo slides e negativos fotográficos. Tá? Hoje a gente tem scanners que permitem que você trabalhe com a conversão de slides e negativos, coloridos inclusive, tá? Utilizando esse tipo de scanner originalmente para microformas. Tá? Falando um pouquinho dos scanners profissionais, né, são aqueles desenvolvidos para converterem grandes quantidades de acervos micrográficos em arquivos digitais. Né? Ou seja, são capazes de digitalizar, para vocês terem uma ideia, até 1000 fotogramas, que seria 1000 páginas, né, por minuto. Ou seja, imagina uma média aí 17 fotogramas, 17 imagens por segundo. São scanners realmente bastante rápidos, foram desenvolvidos para essas conversões de grande volume. Né? Então imagina um banco, por exemplo, que tem milhares de milhões de cheques microfilmados, né? Ou uma biblioteca que tem uma hemeroteca de jornais microfilmados e que decidem converter todo esse acervo para serem disponibilizados aos clientes, leitores na internet, por exemplo. Né? Com certeza precisarão de um scanner desse tipo se quiserem terminar o serviço de conversão ainda nessa vida, né? Porque se usar um scanner menor, ele é muito mais lento, não é dimensionado, digamos, para esse tipo. Tá? Uma alternativa para quem tem acervos relativamente grandes de microfilmes e às vezes não querem investir também no equipamento desse porte, né? É sugerido a terceirização, ou seja, a prestação de serviço. Vocês podem contratar uma empresa que faça a digitalização nesses scanners profissionais para fazer a conversão dessas imagens todas. Tá? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Scanners planetários. Pronto, que são os scanners planetários de produção que muitas pessoas, enfim, cobiçam bastante ter esses scanners nas suas organizações, né, os arquivos, as bibliotecas, os tribunais, enfim, principalmente órgãos públicos, universidades principalmente, enfim. Aqui a gente já está falando, voltando à nossa analogia de novo, né, estamos falando em alta gastronomia, né, e pessoalmente são as minhas facas preferidas, né. Esses equipamentos foram desenvolvidos para permitir a digitalização de livros antigos, né, obras raras, documentos que fazem parte da história de qualquer país, de qualquer empresa ou de uma grande instituição. Tá? Então, imagine aí um livro, a gente está falando em empresa, instituição, além das bibliotecas, você imagina uma grande empresa brasileira, por exemplo, que tem o seu livro da fundação e da sua ata inicial, né? É bacana, por exemplo, poder digitalizar esse documento original num scanner desse tipo, né? Sem ter que danificar o documento original e etc. Obviamente, sem falar no inúmero acervo aí dos arquivos e bibliotecas que a gente tem no país com os seus arquivos históricos. Né? Nesses equipamentos, além da qualidade com que os documentos são digitalizados, né? E aí vale lembrar que esses equipamentos atendem aos padrões internacionais de qualidade, como Metamorfose e ISO, por exemplo, que são padrões utilizados na Europa, e o FADG nos Estados Unidos. Né? A produtividade também é um fator muito importante nesse tipo de scanner. Não é à toa que as principais instituições que possuem acervos históricos no Brasil e no mundo utilizam esses scanners para digitalizar suas coleções. Né? Para a gente dar a título informativo no Brasil, o projeto da Fundação Biblioteca Nacional no Rio, né, chamado de BN Digital, talvez não sei se todo mundo conheça ou não, mas enfim, acho que vale o destaque aqui, já tem mais de 21 milhões de páginas digitalizadas. Tá?
Lá no setor de digitalização da Biblioteca Nacional, eles têm lá 7 scanners planetários Zoitel, né, enfim, fornecidos por nós. Aqui vai um pequeno comercial, vamos dizer assim, mas é verdade, são as máquinas que estão fazendo esse trabalho, né, além de mais 3 ou 4 scanners de produção de microfilme, igual a um dos que a gente viu aqui atrás agora há pouco, que são os FlexScan, tá? E a disponibilização e consulta dessas imagens são gratuitas na internet, tá bom, gente? Então, quem tiver interesse em conhecer o projeto, depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site da BN Digital, tá? Mas realmente eu recomendo a todo mundo que tiver interesse por documentos antigos, obras raras, tem coisas lá muito, muito interessantes, né? Recentemente, agora, dia 21, foi o Dia Mundial do Livro, tiveram aí 2 reportagens na televisão falando sobre esse projeto da BN Digital, né? E o coordenador lá da BN Digital, Joaquim Marçal, fez uma explicação bastante bacana, bastante interessante sobre o tipo de documentação que já está disponível na internet para consulta, as consultas que aumentaram agora nesse período de pandemia sobre epidemias antigas, sobre gripe espanhola, enfim, eu acho que independentemente de qualquer coisa, vale bastante a pena depois vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? E aqui é o nosso próximo slide agora. Vamos ver os scanners de grande formato de engenharia, não poderiam faltar aqui na nossa apresentação, né? Para digitalização de mapas, plantas, pôsteres, desenhos técnicos e outros documentos de grande formato, existem os scanners de rolo ou de engenharia, como o pessoal normalmente conhece esse tipo de scanner. E dependendo da fragilidade dos documentos, também podem ser utilizados os scanners planetários de grande formato, né, A1, A0 ou até maiores, né? Também existem, por exemplo, scanners aqui, os planetários maiores com mesa plana, né, onde a gente pode colocar aqui o documento e ele ser capturado sem qualquer arrasto, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa importante também que eu acho que vale a pena ressaltar, né, é que existem hoje, por exemplo, alguns projetos menores com orçamento reduzido que utilizam scanners de engenharia na digitalização de documentos frágeis, tá? Como é que isso é feito? Muito simples. Esses originais, claro, eles não entram diretamente no scanner, né? Para eles não correrem nenhum risco de serem danificados, é utilizada uma folha de acetato para proteção, onde esses originais eles são encapsulados, como a gente costuma dizer, e depois eles são digitalizados dentro dessa folha plástica. Então, quer dizer, o documento entra no scanner totalmente protegido, né, sem ter qualquer risco de ficar preso, ou de ser rasgado, ou de ter algum dano maior, né? Mas isso, como eu digo, são para, às vezes, projetos menores, com orçamento menores. Cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado ponto a ponto, né? Então, vamos lá, nosso próximo slide. Okay. E aqui, nosso próximo slide é o agradecimento a vocês, né? A gente cobriu aqui, digamos, as principais linhas de scanners para documentos, né? Aqui eu deixo os meus contatos para quem quiser informações mais detalhadas sobre algum dos produtos, né? Depois a gente vai entrar aqui ainda antes, né? Vamos lá. Aqui, pronto, voltei com vocês, gente. Né? Aqui a gente vai deixar um espaço agora para as perguntas e respostas, que a gente vai entrar sobre as questões que foram colocadas dessa apresentação, né? Hoje nessa apresentação a gente viu como podemos digitalizar os documentos e acervos documentais e os scanners específicos para cada tipo de documento, tá? Amanhã o nosso tema da nossa live de amanhã vai ser scanner ou câmera digital, né? Isso é uma dúvida bastante grande que o pessoal tem. O pessoal às vezes procura ou quer utilizar câmeras digitais para fazer alguns trabalhos de digitalização de documentos, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão. É um tema um pouquinho longo e a gente inclusive até vai dividir a apresentação de amanhã em 2 apresentações para a gente não ultrapassar aquele tempo, né? Vocês lembram que lá na primeira live eu falei que as nossas apresentações, a ideia é a gente tentar condensar isso em até 30 minutos. Então, para a gente não levar muito tempo, não ficar uma coisa meio cansativa, meio extensa, a gente sabe que tem muitas lives
entrando aí ao mesmo tempo, né? A nossa ideia realmente é trazer coisas para vocês compactas e objetivas, né? Então, a gente resolveu dividir o tema de amanhã em 2 apresentações, que será amanhã e depois, tá? Vamos entrar aqui agora com as nossas perguntas e respostas, tá? Só um minutinho, vamos ver aqui só um minuto e e vamos entrar aqui com vocês novamente. Então, pessoal, vamos lá agora, em tamanho maior, ver as perguntinhas que a gente recebeu aqui, né? Vamos só ver aqui, só um segundo. Espera lá, vamos pesquisar aqui. Onde é que estão as perguntas de vocês? Ok, então vamos lá. Tem aqui uma pergunta do Rogério, né? Bom dia, Rogério. Tem um acervo de documentos históricos até formato A2 com cerca de 2 milhões de páginas. É um bom acervo. Qual a solução mais indicada? Bom, Rogério, com essas informações que você já deu, né, eu acredito que a melhor opção para você vai ser um scanner planetário de produção, né, pela quantidade de páginas que você tem. Eu acredito que deva ser alguma instituição grande, né, depois você me manda teu e-mail aqui, que esse que eu tenho aqui é o Gmail, né, a gente vê para você aí qual é a melhor opção, mas com certeza vai ser um scanner planetário A2, né, pelo formato dos documentos que você tem e de produção, tá? Para você ter uma ideia, como a gente falou na apresentação, a gente tem scanners dessa linha que são utilizados nas principais instituições aqui do Brasil, né? A gente falou no caso do projeto da BN Digital, mas além disso a gente tem inúmeras outras instituições, como o Arquivo e Biblioteca do Senado Federal em Brasília, o próprio Arquivo Nacional no Rio, grandes universidades como USP, Unicamp, Universidade de Brasília, o FRJ. Só para você ter uma ideia, são mais de 200 equipamentos desses já instalados e fazendo esse tipo de projeto, tá? Então, eu não entraria num caminho que fosse por equipamentos menores, tá? Apesar do custo desses equipamentos ser um pouquinho mais elevado, mas um acervo com a quantidade de imagens que você tem, né, e acredito que sejam documentos importantes, documentos históricos, você realmente tem que pensar numa solução profissional, tá bom? Vamos lá, a próxima pergunta da Marta. Preciso digitalizar cartões janela, muitos. Qual seria a sua recomendação? Legal. Marta, assim, precisava entender primeiro o que é que são muitos, né? Muitos, às vezes, 100 é muitos, 10 é muitos, ou 100 mil, 10 mil, aí é muito, né? Seja como for, você tem 2 opções. Você tem aqueles scanners pequenos, domésticos, né? Que são indicados, por exemplo, para pequenas, quando eu digo pequena quantidade, eu estou falando aí até, vamos supor, 20, 30, 50, até 100, vai exagerando um pouquinho, cartões por dia, tá? Se o seu volume realmente é muito grande, tá? Então aí a gente tem que pensar num scanner realmente de produção como o OM1, né, que estava lá ele até aparece nas fotos aí da apresentação. É um scanner da Zoitel, ele faz assim, se eu não me engano, 300 cartões janelas por minuto, tá? É uma máquina bastante profissional, mas realmente vai conseguir resolver o teu problema, tá? É uma máquina específica só para cartão janela. Ela não é uma máquina multifunções como algumas outras que a gente apresentou também, né? Que lê microfilme, microficha, cartão janela, jaqueta, enfim. Não, essa é uma máquina específica só para cartão janela, tá? Então isso vai com certeza resolver o seu problema se for um volume muito grande, ok? Vamos lá, nossa próxima pergunta. O Luiz, sou um birô de serviço e preciso de um scanner de produção versátil e de alta produção. Melhor comprar ou alugar? É uma boa pergunta, Luiz. Tá? Hoje os birôs de serviço que prestam serviço de digitalização, né, antigamente eram
praticamente só comprados. Hoje existe essa possibilidade realmente da locação, né, que é uma solução bem interessante, porque às vezes você tem um parque de máquinas aí de, vamos dizer, 5, 10 scanners, por exemplo, que estão todos ocupados em determinados projetos ou estão alocados fora em algum projeto externo, e você ganha um projeto grande, por exemplo, né, e que você tem um prazo, desculpa, um prazo um pouco menor para realizar esse trabalho, né? Então você sempre tem a opção também da locação. E você pode fazer a locação de longo prazo, que é o que muitos birôs hoje estão, uma solução que eles estão preferindo, né, ao invés de comprar. Por quê? Porque um scanner de produção, como você deve calcular, já deve ter os seus aí no seu birô, sabe que são scanners que não têm um custo muito baixo, né? Então, se você faz uma locação de longo prazo, né, é quase como se fosse um leasing, por exemplo, mas não chega a ser um leasing, é uma operação diferente, né? Você consegue parcelar, vamos dizer, o investimento no scanner, né? E a ideia o que é? É que com o valor realmente da parcela mensal, né? Então imagine que você tem uma parcela de 15, 20 mil reais, por exemplo, num scanner desse, se esse scanner gerar serviço para você produzir 50, 80, 100, 150 mil reais, por exemplo, né, o próprio serviço vai pagar a locação do scanner, né, e ainda vai sobrar uma margem para o seu birô, tá? Sem você ter que fazer um investimento na frente no equipamento, né? Então, como eu disse, essa tem sido uma solução bastante adequada, a gente trabalha nessa solução também, tá? Depois você me manda um e-mail, a gente precisa de mais algumas informações sobre o volume do seu projeto, o que você pretende digitalizar, tamanho e tal, mas seria a solução que eu te indicaria nesse momento, ok? Vamos lá, a próxima, Luiz foi o birô, né? A Marcela, bom dia, Marcela. Sou diretora de uma biblioteca universitária e recentemente em visita à Universidade Federal de Juiz de Fora, opa, esse é cliente nosso. Conheci um scanner de autoatendimento para os alunos. Vocês trabalham com esse tipo de scanner? Sim, Marcela, inclusive os scanners que estão lá são nossos, né? Aquilo foi um projeto muito bacana que a gente ganhou alguns anos atrás. A ideia ali, o que era? Né? Um problema meio crônico, digamos assim, das bibliotecas universitárias, né? Principalmente das diretoras, que talvez seja o seu caso, não sei se você deve ser diretora da Biblioteca Central, e não sei quantas bibliotecas setoriais vocês têm, né? Mas o grande problema que a gente aprendeu nesse mercado é que a maioria das bibliotecas, os livros são emprestados por os alunos, eles levam esses livros para fora da biblioteca ou no diretório acadêmico, na lojinha de xerox, ou fora da própria universidade, enfim, para fazer as cópias que eles precisam para estudar desses livros, né? E, inevitavelmente, esses livros acabam sendo bem danificados durante o processo de fotocópia. Por quê? Porque, como você imagina, uma máquina de fotocópia, ela é uma prensa quase de livros, né? Então você coloca lá, imagina que você pegou o livro, vai fazer 10, 20, 50 cópias daquele livro, são 50 pancadas que esse livro vai levar em cima na encadernação, e isso às vezes você tem lá 2, 3 livros, são 50, 100 alunos para fazer as mesmas cópias, então às vezes esse livro, anualmente, esse livro é muito utilizado, inevitavelmente esse livro vai acabar sendo bem danificado, né? Um outro problema que existe, além do dano ao livro, né, é o fato, às vezes, da loja de fotocópia, que normalmente são terceirizadas na sua grande maioria, ou a loja está fechada, ou às vezes a máquina está quebrada, ou falta papel, ou falta toner, enfim, existem vários problemas no processo de cópias tradicionais, vamos chamar assim, utilizado nas bibliotecas universitárias. Com esse equipamento de autoatendimento, o que a gente percebeu? O que foi o grande... Você deve ter conversado com o pessoal lá de Juiz de Fora, eles devem ter falado isso. Esse problema simplesmente terminou. Tá? Por quê? Porque o scanner ele é colocado dentro da biblioteca, ou seja, os livros não saem mais de lá, né? Os livros são digitalizados virados para cima, ou seja, com as páginas abertas, então não existe pressão mecânica nenhuma nos livros, né? O trabalho é feito pelo próprio aluno, então não usa mão de obra da biblioteca ou de terceiros, então, quer dizer, já é um custo a menos. Essas imagens, quando elas são digitalizadas, elas podem ser salvas no próprio pendrive do aluno, né? Então a única coisa que ele tem que ter com ele realmente é um pendrive para gravar as imagens,
e ele vai levar uma imagem digital, colorida, né, que não é o que acontece, por exemplo, quando ele vai na lojinha de Xerox, e consegue uma imagem com muito melhor qualidade. E o mais legal, vamos dizer assim, desse processo todo, né? Por que o aluno ele se sente impelido a usar esse sistema, né? Porque o custo, normalmente, nenhuma universidade cobra por esse serviço dos alunos, se for bibliotecas públicas, né? Inclusive, como vocês sabem, as bibliotecas nem podem cobrar esse serviço do aluno, mas é um serviço oferecido para o aluno que ele fica muito feliz, né? Porque a gente sabe que a grande maioria dos alunos tem uma verba reduzida, vamos chamar assim, e eles têm acesso às informações coloridas, digitais, com custo zero, tá? Então, isso é uma das razões, essas são algumas das razões do grande sucesso desse nosso scanner de autoatendimento chamado Zeta, né? Zeta Comfort. Quem quiser depois pode entrar no nosso site, eu até recomendo. Nós temos um canal no YouTube, né, que é Scan System Brasil, tudo junto, que é onde vocês estão assistindo também, algumas pessoas, esse vídeo. Nesse canal nós temos lá inúmeros vídeos de quase todos os equipamentos que nós vendemos, com os equipamentos em funcionamento. Então, quem tiver curiosidade em conhecer algum equipamento em funcionamento, nessa época de pandemia, principalmente, né, de quarentena, eu recomendo o site, tá? O canal, desculpem. Pós-pandemia, nós temos um showroom em São Paulo também, né, onde funciona o nosso escritório também no mesmo prédio, onde a gente tem uma grande quantidade também de equipamentos lá, que a gente tem todo o gosto em receber vocês numa visita para conhecer os equipamentos, trazerem originais, documentos de vocês, fazerem testes reais, tá? Tudo isso é possível, ok? Vamos lá para a próxima pergunta, para a gente não se estender muito, nós já estamos passando o nosso tempo. Vamos ver aqui. Estou com a Rosimeire Goulart, né? Estou em um projeto de digitalização de desenhos de engenharia e a minha maior dificuldade é encontrar um scanner de grande formato que consiga atender na qualidade. Qual a sugestão? Rosimeire, assim, a gente tem scanners que vão até 1.200 dpi, né? O importante é saber qual é a largura máxima dos seus originais, para saber qual dos modelos. Então a gente começa, scanners de grande formato, a gente começa em 25 polegadas de largura, que equivale a um papel A1, por exemplo. Depois a gente tem scanners com várias medidas ali no meio e que vão até 60 polegadas de largura, ou seja, 1,5 m. É o maior scanner que tem no mercado em termos de largura, tá? E o comprimento ele é praticamente indefinido, tá? Você pode digitalizar ali o que a gente chama de documentos de grandes formatos de lençol, né? São aqueles papéis gigantescos. Não sei se é o caso o que você tem aí, mas nós temos soluções realmente desde A1 até dobro do A0, né? E com uma melhor qualidade. Se a qualidade necessária for muito alta, talvez você também precise de um scanner que utilize tecnologia CCD, tá? Não CIS. Isso são as duas tecnologias de captura. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho nas próximas lives, tá? Com as tecnologias utilizadas na digitalização. Mas se você precisa de muita qualidade, tá? Eu sugeriria realmente um scanner que utilizasse tecnologia CCD, tá? Ao invés de ser de CIS, e o formato, vamos dizer, a largura vai depender dos seus documentos, tá? Não sei se você pegou aí meu e-mail, mas você pode mandar mensagem aqui também. Se você me mandar mais detalhes, eu consigo, obviamente, depois te mandar exatamente qual é o equipamento mais indicado para esse teu projeto, tá? Vamos ver se a gente tem mais perguntas. As que entraram pelo chat já foram, as que entraram aqui pelo YouTube. Vamos ver se a gente tem mais alguma aqui. Não? Bacana, gente. Então, olha, passamos aí 4 minutos do nosso tempo, né? Eu tomei 4 minutos a mais de vocês, mas, enfim, espero encontrar vocês amanhã para a live sobre as tecnologias, como eu disse, né? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre usar scanner ou câmera digital, a parte A, como a gente chama, que a gente dividiu isso em 2 apresentações, mas vão ser tiradas também vão ser apresentados bastantes pontos diferentes, né? Que eu acho que vão ajudar vocês a conhecerem um pouquinho mais essas tecnologias, tá bom? Por enquanto, meu muito obrigado, uma continuação de um ótimo dia para todo mundo, tá bom? Até amanhã, gente.